Como é que tá as orquídeas de vocês? Tem algumas pessoas me falando sobre algumas... Ixi, ó. Ah. Tem algumas pessoas me falando que as orquídeas estão manchando por conta do frio. E aí... Ai, já replantou? Que legal, Sandra! Que bom! Muito bom! Legal ter replantado. Elas chegam, né? Aí a gente tem que dar um cuidado para elas, especial, passar aí, deixar elas respirarem um pouquinho. Depois que elas respirarem, aí sim a gente pode replantar e tal, né? E as orquídeas, por exemplo, a gente olha e vê, que nem aconteceu com a Sandra, de repente ter lá uma orquídea que chegou na caixa doentinha. Então, isso pode acontecer, né? As raízes estão ótimas, né? Mas de repente as raízes das outras orquídeas não aconteceu nada. Mas pode acontecer de uma orquídea ficar doente dentro da caixa, né? A gente chama de caixa de vida, mas às vezes quando a gente recebe essas caixas, né? Aí quando recebe as caixas, de repente tem lá uma orquídea que de repente ficou doente dentro da caixa. O que acontece? Não precisa, dona Marina, não precisa não. Não precisa replantar. A senhora está recém-replantada, não precisa replantar não, tá? Então, o que acontece com as orquídeas na hora que elas estão na caixa? Antes de entrar na caixa, a gente olha todas as orquídeas. Então, você olha e você vê que aquela orquídea não apresenta nenhuma mancha, não apresenta nenhum probleminha. O que você faz, então? Não tem nada, você limpa a orquídea, deixa ela em ordem, coloca na caixa, amarra direitinho e vai. A caixa fechada, ali naquela caixa fechada, elas respiram ali naquela, né, na caixa. E muitas sentem muito a caixa fechada. Então, fechou a caixa, condensou todo aquele gás carbônico que está lá dentro, todo aquele oxigênio lá dentro. O que vai acontecer? Algumas que já estavam com algum probleminha, vai manifestar esse problema dentro da caixa. Muito mais do que se ela estivesse fora. Se ela estivesse fora, ela não iria apresentar esse problema. Mas na caixa fechada, ela apresenta rapidinho o fungo que está nela, que estava nela, né? O que nós temos que fazer então? A hora que chega a caixa, tem algum problema, entra lá, se for minha, né? Não sei de outra pessoa como eles fazem. Mas se for do MBC Orquídea, geralmente o que a gente faz? Entra no PV, olha, Miriam, chegou dessa forma, assim, assim, e eu vou orientar, tá? Eu vou orientar o máximo que eu puder, né? Ajudar. Muitas vezes, o que a gente fala? Vamos deixar aquela orquídea por uma semana, né? Por uns 7 dias, mais ou menos. Vamos ver como que essa orquídea reage. E a partir do momento que no momento que ela, de repente, sei lá, ficar mais escura, apodrecer, ela pode, de uma hora para outra, aparecer aquele líquido, tal. Ou então, de repente, uma manchinha que não vai afetar mais em nada, ela não vai aumentar, não vai ter problema nenhum, né? Então, a gente espera um certo tempo, mais ou menos uns 7 dias, eu vou acompanhando junto com vocês. Em alguns casos, não tem como. Ela se chegou danificada, o que a gente tem que fazer? Mostrou, filmou, fotografou, me mostrou. Eu vou orientar o quê? Vou orientar que descarte. Isso com certeza, tá? Então, aí, isso pode acontecer, né? Agora, pode acontecer também de dentro da caixa, como aconteceu com uma outra cliente há algum tempinho, os botões abortaram dentro da caixa, não foi nem fora da caixa, foi dentro da caixa, abortou. Aí a gente não tem condições, porque não dá para garantir a flor. A planta sim, mas a flor não, porque ela realmente está ali fechadinha dentro de uma caixa, então ela vai murchar, ela vai chegar, às vezes ela chega perfeita, às vezes não. Na maioria das vezes ela chega bem, mas ela pode chegar murchinha,